Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Peguem a apostila de vocês, a apostila 5, tá? Abram no início da apostila, lá na página 14. Isso mesmo. Vamos começar. Na apostila de vocês diz assim: inferência de sentidos. Nós já estudamos o que é inferência, não já? O que é inferência? Inferir significa o quê? Seguir pistas até chegar a uma única conclusão, certo? Então, nós temos aqui, no início da página 14, nós temos assim, inferência de sentidos. Quando você ou alguém lê histórias infantis, como as fábulas, você provavelmente aprende algo com elas, não é verdade? Isso significa que esses textos apresentam um sentido, que você entende com facilidade e usa de algum modo em sua vida como um ensinamento. Geralmente, ao final das fábulas, se tem um ensinamento, né? Se tem uma moral da história que te ensina algo. E essas são as fábulas, certo? Você conhece a fábula A Cigarra e a Formiga? Todo mundo conhece, né? A Cigarra e a Formiga é uma fábula do grego Esopo, né? Nela conta-se a história de uma cigarra que no verão adorava divertir-se, né, cantando, enquanto as formigas trabalhavam, certo? Quando chegou o inverno, que as formigas tinham guardado alimento suficiente, né, se precaviam das coisas, guardado alimento suficiente para se manter em casa, né, aquecidas com seu próprio alimento ali, né, não precisa sair para trabalhar, a cigarra pediu ajuda. Por quê? Porque enquanto as formigas trabalhavam guardando alimento, procurando e guardando alimento, a cigarra ficava cantando, né? E ao final da história, ela acabou tendo que procurar as formigas para pedir um auxílio, pedir uma ajuda. Não foi mesmo? E as formigas se repreenderam por ter se divertido em vez de trabalhar quando era necessário. Olha só. Mas vendo que a cigarra havia se arrependido de sua atitude, olha só o que ela fez. Decidiram ajudá-la, dando-lhe comida e abrigo. Como toda fábula, né? Essa também tem uma moral da história. Como toda fábula tem um ensinamento, uma moral da história, essa também tem. Olha só, devemos colocar o trabalho antes da diversão, para nos precavermos de possíveis dificuldades. Esse é o grande sentido dessa história, finalmente identificável quando a lemos ou ouvimos, certo? O gênero fábula, de modo geral, ele costuma apresentar ao final da história a lição que se quer transmitir, né? Geralmente resume-se em uma única frase esse ensinamento, esse aprendizado, essa moral da história, ao final de toda ela. Então, nós temos aí uma fábula que te trouxe um ensinamento, que primeiro vem o trabalho, depois a diversão. Essa foi a moral da história e foi o ensinamento praticado, né, pela fábula. Quando nós lemos essas fábulas, nós tiramos dela um ensinamento. Mas essa fábula da cigarra e da formiga, ela tem outras versões que também qualificam e dão valor à diversão, que é a cantoria da cigarra naquele momento. Então, a versão tradicional, a primeira versão é essa que eu acabei de contar, mas existem outras versões desta fábula, onde ele pode contar dando prioridade ou valorizando o trabalho que a cigarra fez em divertir as pessoas enquanto elas trabalham, né? Então, há outras versões. É importante destacar, então, que hoje contamos com várias outras versões dessas fábulas. Isso está escrito aqui na apostila de vocês. Muitas delas valorizam a atitude da cigarra, que foi o que eu falei para vocês. Na página 15, vocês têm aqui, ó, para começar. Para começar a compreender como significados ocultos funcionam, observe as 3 imagens a seguir. Pensem em respostas às questões apresentadas para cada uma delas, considerando as probabilidades. Depois, analise os aspectos que você observou nas fotografias, tá?
Será que os colegas de turma analisaram as imagens como você? As respostas deles são semelhantes à sua? Tá? Nós vamos ver isso depois na aulinha do Zoom, tá? Onde nós podemos corrigir, dialogar e ver a resposta do colega se foi parecida com a sua, se ele pensou como você ou se ele seguiu uma outra linha de raciocínio onde puxou, né, para um outro lado que você não tinha percebido, tá? Isso nós vamos ver depois. Mas olhando para essas imagens aqui, vamos tentar responder cada questão. Olha lá. Na letra A tem uma imagem com 4 crianças, né, sorrindo, abraçadas, parecem felizes. E aí tem a pergunta que diz assim: que tipo de relação as crianças desse grupo mantêm entre si? Qual é a relação? Olhando para essa imagem, quais são os elementos que eu consigo decodificar e inferir desta imagem? Quais são os elementos? Provavelmente a relação dessa imagem é uma relação de amizade. A relação que essa imagem, que nós inferimos dessa imagem, é uma relação de amizade, não é? O que se infere pelo fato de todos estarem abraçados, né? Olhem para a imagem e tentem dizer algo que vocês interpretam, decodificam dos elementos que nela aparecem. Olhando para essa imagem, eu vejo as crianças sorrindo, né? Por estarem juntas, abraçadas. Qual é a relação que se tem? É a relação de amizade. Então, eu vou explicar isso com as minhas palavras. Oralmente, na nossa aulinha do Zoom, eu vou pedir que vocês expliquem essas imagens, tá? Então, é importante você olhar para elas agora, para as 3 imagens, e escrever, anotar alguma coisinha, alguns elementos que você infere de cada imagem, tá? Isso é muito importante. Depois a gente vai falar sobre isso na nossa aulinha do Zoom, tá? Na sequência, vocês na página 16 tem assim: as 3 imagens analisadas não continham texto escrito, certo? Eram apenas imagens. Mesmo assim, provavelmente você conseguiu responder as questões apresentadas apenas observando a fotografia, né? As fotografias, são 3 fotografias. Isso ocorreu porque alguns aspectos, né, como semblante, postura, né, postura corporal, roupas, isso tudo permitiu que nós inferíssemos sentidos nessas imagens, certo? Então são esses sentidos que eu quero que você infira, né? Que você decodifique de cada imagem e consiga dizer para mim na nossa aulinha do Zoom, tá bom? Você pode fazer algumas anotações aí na página, olhando para as imagens, na página 15, e depois na nossa aulinha do Zoom você vai dizer para mim quais foram os sentidos que você conseguiu inferir das imagens. Mas o que é inferir? O que é mesmo inferir, gente? É o resultado de um trabalho parecido com o de detetive, não é? Inferir é chegar à conclusão após seguir pistas. Isso mesmo, após seguir pistas, você consegue chegar a uma única conclusão. Conclusão essa que não está escrita, não está escancarada, mas que você, seguindo os elementos, você conseguiu decodificar a informação correta, tá? Chegar a uma única conclusão, uma conclusão final. Esse é chamado movimento de inferir, tá? Sentidos, inferir sentidos. Por exemplo, se você chegar na sua casa, se você sair, né? E quando você retorna, você chega no seu quarto e você vê que tá tudo fora do lugar. Tudo que você tinha deixado de um jeito, você chegou e encontrou tudo revirado. Alguém disse pra você que entrou alguém ali? Não. Alguém disse pra você quem é que mexeu ali? Se alguém mexeu ali? Não. Mas só de você ver, tá? Seguir os elementos que continham no quarto, a mudança, a modificação dos móveis ou das roupas, das coisas que estavam fora do lugar, seguindo essas pistas você chegou a uma única conclusão. Qual foi? A de que alguém teria entrado no seu quarto e mexido nas suas coisas, certo? Então isso é chamar inferir sentidos, é inferência de sentidos, é você ir ligando as pistas e chegar a uma única conclusão.
isso é inferir, tá? É um único exemplo, um exemplo simples que você vai conseguir entender na primeira, tá? Depois, na leitura de textos, o processo é muito parecido. Então, quando você, por exemplo, percebeu que o seu quarto estava todo modificado, né? Estava todo diferente do que você havia deixado, você percebeu algumas informações que você não havia percebido antes. Diferenças. E essas diferenças é assim que a gente também decodifica, infere informações e elementos em um texto. É bem parecido da inferência de um texto, tá? Você anteriormente pôde fazer inferências com base nas fotografias apresentadas, que foi na página anterior. Isto é, na análise apenas de imagens visuais, sem que algo estivesse escrito. Agora, você verá como é possível realizar esse mesmo movimento em textos verbais. Olha só essa tirinha. Leia a tirinha a seguir de Mafalda, cuja autoria é do cartunista argentino Quino. Olha lá. Do que vocês estão brincando? A mamãe diz. Aí Mafalda responde: de governo. Aí no outro quadrinho: bom, nada de bagunça, hein? Aí no outro quadrinho, o último quadrinho, diz assim: a Mafalda tá brincando ainda com os amigos e a mamãe lá de trás diz assim, ó: não se preocupe, a Mafalda que diz: não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. O que ela quis dizer com isso? Quais foram informações que vocês decodificaram a partir dessa leitura? Quais foram os elementos, as pistas que vocês seguiram de acordo com a imagem, com as falas ditas, que vocês conseguiram entender qual era o sentido, qual é o ensinamento? Geralmente as tirinhas, elas têm o intuito, na maioria das vezes, né, precisamente de conter o humor, né, fazer as pessoas rir. Porém, o objetivo, né, da tirinha, do gênero tirinha, normalmente tem o objetivo também de fazer críticas, tá? Críticas a problemas sociais, a economia, educação e aí vai. Então, qual seria o objetivo? Qual seria a moral da história? Qual é o tipo de ensinamento? O que ele está falando? Como você interpreta essa tirinha? Vamos interpretar juntos? Olha só, na página 17 tem assim, tem falando dos 3 quadrinhos, como você deve analisá-lo. Vamos lá? O meu vídeo está ficando muito comprido, tá? Então eu vou pedir para que vocês, agora a gente vai fazer um novo vídeo, tá bom? Vou travar esse vídeo agora e no próximo eu continuo. Vou fazer em 2 partes, ok? Beijo!